Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de História. Hoje, dia 15 de julho de 2020, página 155 de História e 156. Página 155, mande a data lá em cima. 15/7/2020. Dando continuidade aqui à questão de migração, nós vamos ver hoje os brasileiros pelo mundo. Então, olha lá, o governo brasileiro calcula que atualmente pouco mais de 3 milhões de brasileiros morem no exterior, ou seja, fora do país. Pelo menos 3 milhões. Esses brasileiros vivem principalmente nos Estados Unidos, no Japão, no Paraguai, em Portugal, na Espanha e no Reino Unido. Temos vários casos mesmo de pessoas brasileiras que moram em outros países. Assim como eu tenho 2 irmãos que moram lá em Israel. Então, são brasileiros que escolheram viver em outros países. Aqui nós temos uma foto de uma brasileira votando nas eleições presidenciais do Brasil, em Madrid, lá na Espanha, em outubro de 2014. Por quê? Porque ela está vivendo na Espanha, só que ela tem o direito, como toda brasileira, de escolher o seu presidente, de escolher seus representantes aqui no Brasil, porque ela está morando lá na Espanha, mas nada impede de um dia ela querer retornar aqui para o Brasil, se caso ela veja vantagem nisso. Aqui, um caso da eleição, e na foto abaixo, outra grande comunidade de brasileiros fora do país está no Paraguai, próximo à fronteira com o Brasil. São os chamados brasiguaios, família de brasileiros que moram no estado de Caaguazú, no Paraguai. Essa foto é de 2017. Aí tem lá a emigração. Emigração é o que? A saída. Então, pessoas que escolhem sair do país. Então, a emigração para o Japão é um caso especial, pois esse país possui regras facilitadas para descendentes de japoneses ou para quem é casado com eles. Há muitas pessoas, muitos brasileiros que resolvem morar lá no Japão por questão de trabalho, principalmente. E muitos deles até se casam, com japonesas ou pessoas que têm alguma ascendência japonesa, e assim ele tem facilitado o seu visto, a sua permanência lá nesse país, lá no Japão. Esse migrante é chamado no Japão de kasegi. Nos últimos anos, a imigração para esse país tem diminuído e muitos brasileiros que foram para o Japão estão voltando. Aí, ó, Dekasegi, nome dado ao estrangeiro descendente de japoneses ou com quem ele é casado, que vai ao Japão para trabalhar. No Japão, a palavra significa também migrante dentro do país. Então, essa é a palavra japonesa. Não sei se a pronúncia correta é esta, uma vez que eu não sei o japonês. Então vamos lá, continuando aqui na 156. Além das pessoas que migram legalmente, também existe imigração ilegal, ou seja, há pessoas que vão morar em outros países sem permissão dos governos. Então, há pessoas que entram ilegalmente nos países. Por quê? Em busca de uma vida melhor, uma coisa do tipo.
e muitas vezes eles vão no desespero porque estão desempregados ou porque estão fugindo de alguma guerra, alguma situação desse tipo. Aí essas pessoas acabam entrando ilegalmente nesses países, porque para você viver em algum país você precisa de uma certa documentação. E há pessoas que, por uma questão de desespero, pressa ou algo do tipo, acaba mudando para esses países mesmo sem esses documentos. Alguns conseguem, com o passar do tempo, adquirir esses documentos. Outros vivem por muito tempo na ilegalidade. Para esses imigrantes, que em muitos casos chegam sem ter onde ficar, é preciso oferecer abrigo e apoio para a emissão de documentos, ajuda na procura de emprego e acesso a serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Veja a seguir o caso de brasileiros que tentam migrar para os Estados Unidos de maneira ilegal. Aí, brasileiros detidos a caminho dos Estados Unidos. Aqui a gente está citando casos de brasileiros porque é o nosso país, mas acontece muito lá nos Estados Unidos. A maioria são pessoas que vão do México aos Estados Unidos de maneira ilegal. Mas vamos lá, brasileiros detidos a caminho dos Estados Unidos. Navios de cruzeiro que circulam entre a Flórida e o Caribe se tornaram uma alternativa para brasileiros que tentam migrar ilegalmente para os Estados Unidos. Então a pessoa pega um navio para dar uma viajada, uma descontraída, faz de conta que está passando férias ali naquele navio, naquele cruzeiro, e de repente ele chega lá nos Estados Unidos. Segundo o governo do Brasil, 90 pessoas foram detidas só em 2015 nas Bahamas, ao tentar chegar à costa dos Estados Unidos sem a documentação adequada. O país está em um arquipélago a 80 quilômetros do litoral da Flórida. As Bahamas são um popular destino turístico no Mar do Caribe. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Aqui nós temos um mapinha, né? Aumentando assim a imagem, não fica nítida. Bom, agora ficou. Olha lá. As Bahamas. Bem aqui, ó. Então a pessoa sai do Brasil e vai para lá nos Estados Unidos da América. E eles foram detidos, então, nas Bahamas, aí no meio do caminho. No caso dos que partem das Bahamas, os migrantes têm de voltar ao arquipélago e de lá são obrigados a retornar ao Brasil. Nesse caso, são chamados de deportados, as pessoas que são obrigadas a retornar para os seus países. Em outros casos, os migrantes podem ficar detidos nos Estados Unidos e ser deportados, aí, ó, por ordem de um juiz de imigração. Deportado, prática que um país expulsa um estrangeiro, porque a pessoa está ilegal, está sem documento, logo ela está sem os direitos também. Então, se de repente o governo desse país acha que aquela pessoa pode, de certa forma, estar incomodando alguém ou está, de certa forma, não sendo assistida, passando necessidade nesse local, perturbando, fazendo alguma coisa inconveniente, o país pode estar deportando, mandando essa pessoa de volta ao seu país. Aqui estão as questões na página 156. Número 1. Represente no mapa o percurso feito pelos imigrantes mencionados no texto acima. Siga as instruções abaixo. Letra A. Desenhe o trajeto de viagem desses imigrantes saindo do porto de Santos ou de Recife até as Bahamas e depois até a Flórida. Então, o que você vai fazer?
flechinhas saindo do Brasil e indo até as Bahamas. E depois saindo das Bahamas e indo até os Estados Unidos. A letra B, escreva no quadro em branco do mapa uma legenda para a seta que você desenhou. Você vai colocar essas setas de uma determinada cor. Uma seta saindo do Brasil às Bahamas de uma cor, por exemplo. Aí você vai colocar lá, saída do Brasil às Bahamas. Aí depois outra seta de outra cor, saída das Bahamas aos Estados Unidos. Aí você vai colocar então essas setinhas nesse quadro aqui abaixo da escala do mapa. Aí, ó, nesse espaço aí, ok? E a letra C, dê um título para o mapa. Tem espaço aqui para o título e você vai estar então acrescentando, dando um título a esse mapa. E a número 2, o que pode acontecer com as pessoas que tentam entrar ilegalmente em um país? Está escrito aí no texto acima. Bom, respondendo a essas questões, mandei uma foto para mim. Muito obrigado, até mais.